Perfeito, começamos a gravação. Hoje, dando continuidade na programação do nosso Congresso Nacional de Práticas Interdisciplinares e Sustentabilidade, nós estamos recebendo a professora Mônica Brandes Galindo, professora da Unesp, campus São José do Rio Preto. A professora Mônica é licenciada em Física, mestre em Ensino de Ciências e doutora em Educação pela USP. Ela vem atuando, principalmente na área de formação de professores, no ensino de Ciências e Física, e em questões étnico-raciais e de gênero, ligadas às relações das mulheres com as carreiras nas ciências exatas. A professora Mônica atuou já na educação básica, como docente da Rede Pública Estadual de São Paulo e como coordenadora pedagógica da Rede Municipal, também de São Paulo. Como eu disse, atualmente é professora da Unesp, o campus São José do Rio Preto, onde eu tive o prazer de conhecer a professora Mônica. Isso não está no Lattes, mas um ser humano incrível, muito admirada por todos os lugares em que passa. Nós estamos muito felizes de ter você aqui hoje, professora. Já era um plano aqui da organização há algum tempo, convidá-la para alguns dos nossos eventos e trazer aí esta questão tão pertinente para a gente alcançar uma sustentabilidade que vai para além aí, de questões do verde e azul ou monetárias. Muito obrigado, Mônica. Eu passo a palavra a você. O Maxwell, eu que agradeço muito, agradeço aí a sua generosidade. É meio de praxe a gente dizer assim, que é um prazer estar aqui com vocês, mas acreditem, realmente é um prazer, E ter parado para pensar um pouco nesse tema, do congresso que vocês estão propondo, é sempre também uma oportunidade da gente pensar, repensar as nossas questões. Então, eu agradeço demais o convite, estou sempre à disposição e poder dialogar também com vocês, com os presentes e com os futuros presentes, já que a coisa vai ficar gravada aí, também é um prazer e uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria contar para vocês, acho que um pouquinho lá pela apresentação, falar um pouquinho de que lugar que eu falo, Então, eu sou professora de física, e eu entro nessa questão das discussões, tanto étnico-raciais quanto as questões de gênero, pensando a partir da questão da física, do fato de eu ser uma professora de física, E por ser professora, a gente tem que estar o tempo inteiro, de alguma forma, pensando nisso. Uma frase que eu sempre falo para os meus alunos e que eu gosto muito, é que para eu ensinar física para João ou para Maria, eu preciso saber sobre física e preciso saber também sobre João e sobre Maria. Por isso que essas questões, quando a gente fala de questões étnico-raciais, quando a gente fala de questões de gênero, não são uma questão além, uma questão fora da questão docente, uma questão fora do fato de eu ser uma professora de física. O fato de eu ser professora me coloca como uma profissional da área de humanas, porque eu ensino física para as pessoas, assim, como cada um de nós está trabalhando de alguma forma com as pessoas. Então, isso tudo vai ficando muito interligado. Outro aspecto que eu fiz um esforço, justamente acho que por causa de eu ser, eu sou da física, então essa questão da sustentabilidade, muitas vezes ela é muito mais ligada à questão da biologia. Então eu falei, puxa, como é que a gente dialoga, com essas coisas? Então eu fiz um esforço, uma tentativa da gente até estabelecer muito mais um diálogo, uma conversa, porque tenho certeza que aqui muitos de vocês, ou todos vocês, conhecem muito mais essas questões de sustentabilidade do que eu. Então, trouxe algumas definições simples, e uma tentativa da gente estabelecer um diálogo a respeito de algumas coisas dentro dessa linha. Da minha parte, se vocês quiserem ir colocando coisas no chat, eu estou com o celular aqui do lado, vou vendo, mas o Max também me ajuda, E Max também querendo comentar. Se vocês comentarem, eu acho que até a nossa tarde fica mais agradável, mais dinâmica, tá bom? Então, vamos lá. A proposta, era que a gente falasse alguma coisa ligada, entre questões de gênero, as questões étnico-raciais, E aí, quando eu vi a proposta do Congresso, eu falei, bom, tá legal, gênero, étnico-raciais, as práticas interdisciplinares,
E a sustentabilidade? Como é que a gente consegue, né? Ou será que a gente consegue? Como é que a gente consegue dialogar um pouquinho nessas relações? E já antecipo um pouco o meu último slide, em que eu vou falar um pouquinho de complexidade, né? Complexo é aquilo que é tecido junto. E acho que isso é uma linha que ajuda a gente a entender um pouco disso, porque cada vez a gente está em sociedades ou numa vida mais complexa em que as coisas vão sendo tecidas juntos, né? Vejam como um exemplo bem atual, né? Quando a gente vê lá a questão do que está acontecendo lá na Europa, com a Rússia, com a guerra, é muito, muito difícil da gente entender as coisas isoladamente, né? Um complexo muito grande, de espaços muito diversos, de uma historicidade muito grande, de muitos atores, né? E muitas vezes de narrativas assim diferentes, né? E que vão fazendo as coisas ficarem muito complicadas da gente entender. Quando a gente pensa das questões ambientais, a mesma coisa. Quando a gente vai pensar nas questões étnico-raciais, também. Quando a gente pensa nas questões de gênero, também. Então, acho que essa questão desse tecido, né, junto disso que vai sendo tecido complexo, né, interligado, né, juntando coisas, é uma ideia interessante para a gente pensar. Então, trouxe algumas definições, tá? Para a gente começar. Então, a primeira delas que eu trago aqui é de sustentabilidade. Eu peguei essa definição, pessoal, de um livro do Leonardo Boff, né? Se vocês conhecem, o Boff, ele é atualmente eu não sei se ele saiu exatamente da Igreja Católica, mas de qualquer forma ele é um religioso, né? E que tem uma discussão muito interessante sobre esses aspectos. E eu gostei, né? Que ele fala o seguinte: na verdade, uma parte só desse que eu peguei, do outro eu peguei de um termo de química. Mas sustentabilidade. O termo desenvolvimento sustentável abriga um conjunto de paradigmas para o uso dos recursos que visam atender às necessidades humanas. Eu digo o seguinte: se a gente parasse aqui, né, nessa definição, fala assim, é para atender, então, quase como se ele fosse sem limites, né? Para atender, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Por quê? Porque os recursos, né, da natureza, e até quando a gente faz essa divisão, né, do que é recurso, o que é as questões humanas, né, é um jeito da gente olhar para a natureza, e a gente também não pode esquecer que essas questões são todas limitadas, né? Às vezes dá uma impressão, em algum momento, a gente ficou com uma impressão de que esses recursos poderiam ser ilimitados, mas hoje, mais do que nunca, a gente sabe que não são. Esse termo foi cunhado em 1987, né, e estabeleceu que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. E aqui eu acho... Pessoal, alguém não está... Max está conseguindo me ouvir? Está tudo bem? Oi, Mônica, o Elinaldo mandou aqui no chat que ele não está te ouvindo, mas aqui para mim está normal. Então tá bom, qualquer coisa você me grita, tá? Tá bem, maravilha. Perfeito. Tá, olha, então, primeira coisa, acho que aqui nessa frase uma coisa interessante é o seguinte, né? A gente tem um termo, os termos têm história, né? Então você vê um termo que foi cunhado em 1987, a ideia também sempre tem uma historicidade, e é interessante quando a gente vê essa questão histórica, porque a gente vai vendo também como esses termos eles vão mudando no decorrer do tempo. Tá? Então, essa ideia, né, de que é preciso a gente satisfazer as nossas necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também satisfazerem as suas próprias necessidades, é muito importante. E uma outra questão, né, que acho que é legal a gente pensar, que é essa ideia, né, de passado, presente e futuro, né? Nós do presente temos ainda os ecos e arcamos, né, temos arcado, né, não só com os ecos do que foi dito no passado, como, de uma certa forma, com as consequências também do que tem sido feito no passado, para o bem e para o mal. E dessa maneira a gente também, né, a nossa fala de hoje ecoa para o futuro, as nossas ideias, as nossas ações, principalmente, também, né? E a questão desse termo, né, dessa ideia de desenvolvimento sustentável, deve considerar a sustentabilidade ambiental, econômica e social.
Dentro da questão ambiental, que vem água, ar, solo, florestas e oceanos, e eu sei também, quem é da bio, pode por favor, me corrija, eu sei que a gente já tem pensado, inclusive, numa questão de ambiente muito mais amplo, e uma ideia também que sempre, principalmente de quem é de fora, né, faz assim, né, como se o ser humano estivesse fora, né, como se a gente pudesse ser alguma coisa externa a esse ambiente, mas de qualquer maneira, nessa concepção um pouco mais clássica, né, ou mais antiga, né, tudo que está dentro da questão ambiental precisa ser cuidado para que continue existindo. Portanto, as sustentabilidades econômica, sociopolítica e socioeconômica só têm existência se for mantida a sustentabilidade ambiental. Então, acho que aqui a gente realmente coloca, eu acho que é uma hierarquia até interessante, porque a hora que a gente já não tiver essa questão do que, se é que a gente pode chamar separado de ambiente, né, nenhum outro faz sentido, porque aí nem as questões, né, de sobrevivência, né, se é que a gente está colocando o homem, né, o ser humano nesse centro, nada disso vai fazer mais sentido, porque a gente não vai ter garantido nem a nossa própria existência, né? Então, essa ideia, né, de sustentar uma ideia mais fixa, diria, mais rígida, de sustentabilidade, como aquilo que se sustenta, né? Ou até uma ideia, né, de que, em termos da natureza, a natureza pode se sustentar, mas as nossas intervenções, né, a gente vai tendo que, vai mexendo e vai perdendo um pouco o pé, né, das coisas, isso vai se tornando uma coisa até um pouco sem controle. Muito bem, então essa é uma ideia de sustentabilidade, mas, por favor, comentem à vontade a respeito disso, e tenho certeza que vocês podem falar. Uma outra ideia que eu trouxe, então, é para a gente pensar um pouquinho a respeito de gênero, né? Gênero, quando a gente está falando do gênero, né, em relação a essa questão gênero homem, mulher, ou mesmo não ter o gênero, ou uma questão de que hoje a gente fala, né, também uma coisa, num primeiro momento, muito binária, hoje a gente avança, inclusive nessa discussão de por que eu posso pensar, tenho que pensar em gênero dessa forma, né? Mas eu ainda assim, e aí eu chamo um pouco a minha profissão de professora, eu ainda gosto de pensar na questão de gênero, embora quando a gente tenha discutido essas questões, em alguns aspectos ela está até um pouco ultrapassada, ou uma questão muito binária ela está ultrapassada, mas eu penso o seguinte, nas nossas escolas, no nosso cotidiano, em muitos dos grupos que a gente está, nem essa questão de gênero ela está realmente clara ou está lúcida ainda, né? Então, às vezes, fico pensando que quando a gente avança demais, né, a gente vai deixando um pouco dessas explicações para trás. E acho que a gente, nesse sentido, como universidade, como lidar com o conhecimento, a gente precisa ir também acompanhando. Né? Então, tudo bem, a gente pode falar, né, de teoria queer, a gente pode falar de questões não binárias, mas a gente tem, simultaneamente, há muito pouco tempo, né, na verdade, no ano passado, uma discussão de um projeto que se chamava Escola Sem Partido, né? Cuja principal discussão era em relação a gênero. Embora o nome fosse Escola Sem Partido, embora eu também não quero uma escola com partido, quando você olhava a discussão da lei e do projeto, ela tinha uma forte discussão querendo falar sobre o impedimento de que se discutisse as questões de gênero dentro da escola. Tá? E quando a gente estava falando de gênero também dentro da escola, se tinha uma compreensão meio geral, né, dentro dessa discussão e dessa lei, em relação à orientação sexual, em relação à identidade sexual e em relação às questões de gênero de uma forma mais ampla também. Tá? Mas uma definição, então, também de gênero, para a gente, né, se situar um pouco aqui, gênero refere-se à construção social do sexo anatômico, ou seja, a maneira de ser homem e de ser mulher, realizada pela cultura. E a gente pode até ampliar, né, de ser homem, de ser mulher, de ser pessoa, né, até para escapar um pouco dessa relação tão binária, mas, de qualquer forma, a palavrinha mágica aqui é essa questão da construção social.
né? Eu parto, né, de uma questão que pode ser anatômica, mas tudo que se constrói em cima disso, do que é ser homem, do que é ser mulher, ou do que não é ser homem ou não ser mulher, é uma construção social. Por quê? Quando a gente vê em diferentes culturas, quando a gente vê em diferentes sociedades, depois vou dar um exemplo legal aqui para a gente vai vendo que aquilo que a gente fala a respeito disso que é anatômico, em diferentes lugares é tratado de forma diferente, né? Há inclusive uma discussão de que o nosso próprio corpo, né, há um olhar diferenciado a depender da sociedade, do tempo, do local onde a gente está. Outra coisa interessante, né? Então, ainda dentro do gênero, o modo como homens e mulheres se comportam em sociedade corresponde a um intenso aprendizado sociocultural que nos ensina a agir conforme as prescrições de cada gênero e segundo cada contexto social. Eu pergunto para vocês, né? Vocês podem até pôr no chat, mas se quiserem falar, né? Eu viro para vocês e pergunto aqui para as mulheres presentes, né? Qual foi o primeiro presente que você ganhou, né? Olha, eu posso apostar que a maioria de vocês, né, a maioria de nós, ganhou uma boneca, né? Essa ideia do cuidado, as que não ganharam a boneca ganharam um fogãozinho, ou ganharam um ferrinho de passar, ou ganharam alguma coisa ligada ao cuidado, né? Ou alguma coisa ligada à casa. E se eu perguntar para os meninos, né? Olha a Ana aí me falando, não é verdade? Se eu perguntar para os meninos, a maioria de vocês, dos meninos presentes, deve me dizer: ganhei um carrinho, ganhei uma bola, ganhei um joguinho. Então, nesse sentido, né? O Max ganhou a bola, né? É que a gente fala o seguinte: o nosso comportamento ele tem um intenso aprendizado. Vejam, a gente aprende desde muito pequeno quais são os nossos papéis e qual é o nosso lugar, e de uma maneira muito intensa. Essa palavra intensa é uma palavra forte, porque é o tempo inteiro, né, a gente sendo ensinado o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, que vai desde a questão da roupa, né? Vocês se lembram quando a ministra falou: menino usa azul e menina usa rosa? Isso, para alguns grupos, pode parecer uma coisa que a gente fala, que coisa antiquada, tudo mais, mas é uma coisa muito presente, né? De a ponto, assim, a determinados grupos que você dá um presente para um bebê de uma cor que não seja azul para o menino ou rosa para a menina, do pai ficar ofendido, da mãe ficar ofendida, e de coisas desse tipo. Então, isso ainda está muito presente entre nós. Então, a gente tem um aprendizado forte do que é ser homem, do que é ser mulher, ou do que é não ser, ou do que é não ser mulher ou não ser homem o tempo inteiro. E aí vai para as outras questões também, né? Desde o comportamento sexual, desde o comportamento dentro da família, desde o que é obrigação de quem, né? Então, o tempo inteiro a gente tem essas questões. E há também uma expectativa social em relação à maneira como homens e mulheres devem se comportar na família, no trabalho, no lazer, na vida amorosa, em todas as esferas sociais, né? Então, essa questão de gênero é uma questão ampla, complexa, né? Vai interferindo num monte de coisas, vai determinando nos papéis, vai falando quem pode fazer o quê. Tem uma história, né? Ser homem e ser mulher hoje é diferente de ser homem e ser mulher há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Ser aqui é diferente do que ser, por exemplo, numa outra cultura. Enfim, então a gente tem uma construção social e uma série de coisas que vão interferindo nisso. Um outro ponto, vocês vejam que lá no meu título a gente colocou questões étnico-raciais, mas eu quero contar uma coisa para vocês que a gente está aprendendo, né, o tempo inteiro. E eu, a partir de hoje, troco, né, essa palavra raça, né, que a gente usava neste contexto, né, de pensar gênero-raça, ou gênero-raça é classe, né, para essa ideia de racialização. E aí vocês me ajudam, né, aqui.
Eu acho que eu entendo, né, pelo menos vocês, né, o pessoal da biologia até já me explicou, né, que a gente, em termos de biologia, a gente não fala mais em raça humana, não é verdade? Mas essa discussão, quando ela vem para a questão social, ela pode ter dois problemas, né? E acho que o principal deles é, inclusive, ela desqualificar a discussão. Porque se eu falo assim, gente, nem raça existe, quer dizer que não tem racismo. E não é verdade, né? Quando a gente está falando de raça, em termos sociológicos, em termos sociais, a gente está muito mais dizendo desse processo de racialização, que na biologia a gente já está com isso superado, né, de falar, olha, raça humana, né, eu não tenho várias raças, né, essa divisão não faz sentido, mas quando a gente fala em termos de sociedade, a gente sabe muito bem o que é. Vocês têm visto na televisão todo dia acontecendo coisas. No nosso país, a gente tem um genocídio do povo negro, a gente tem um genocídio de jovens negros, a gente tem as escolas públicas prioritariamente negras, a gente tem uma divisão de trabalhos, a gente não tem uma representação igual, embora a gente tenha uma população negra enorme no nosso país e no mundo, né? Para dar um exemplo, por exemplo, lá da questão lá da Rússia e da Ucrânia agora, né? As pessoas negras têm sido colocadas no final da fila para saírem do país. Então, há sim um processo de racismo enorme no mundo, né? Então, a gente falar de racialização é muito importante. E por que racialização? Porque a ideia de racialização, vou ler aqui para a gente, é essa ideia de formação de raça. E ela se baseia no argumento de que a raça é também uma construção social e categoria não universal ou essencial da biologia. Né? Porque quando a gente vai falar de raça e pensa em termos biológicos, aí eu poderia, né, como em algum tempo, ficar medindo cabeça, medindo ângulos e medindo coisas relacionadas para dizer se esse é de determinada raça ou não. Mas hoje a gente vê, né, que esse processo, na verdade, ele vem como uma construção social, né? E alguma coisa, não só isso, mas também em termos de hierarquizar, que essa que é o grande lance da questão da racialização, né? Então, ao invés disso, elas são formadas e pela simbolização em um processo de luta pelo poder social e político. Então, quando eu estou falando de racialização, quando eu estou falando de racismo, eu estou falando de uma questão de luta de poder e de luta política, né, em termos de interesses e de organização da nossa sociedade. O conceito de racialização refere-se aos casos em que as relações sociais entre as pessoas foram estruturadas pela significação de características biológicas humanas, de tal modo a definir e construir coletividades sociais diferenciadas. Vejam que interessante, eu não estou falando que elas foram estruturadas pelas características biológicas humanas, mas pela significação dessas características, né? Que há diferenças entre nós, né, da nossa cor, de pele, de tamanho, enfim, né, entre todos nós como humanos, há diferenças, né, em que a gente pode discutir, pode falar, tudo mais. Mas o quanto isso se transforma o significado disso, a hierarquia disso, e como isso entra num processo de luta pelo poder social e político, é o que a gente está falando de racialização e dessa formação de raça, né? No nosso país, em especial, a gente pode falar muito fortemente, porque a gente vem, né, a nossa construção social passou por um processo de escravização. Então, isso não é pouca coisa. E é nesse sentido que a gente vai falando dos ecos, né, também, né, de tudo isso que a gente vive hoje, de como a gente está separado hoje, de como a gente se organiza hoje, né, tem esses ecos também. E a última definição, a questão da interdisciplinaridade, que faz parte, né, também importante aqui do nosso congresso. Interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas para superar a fragmentação, a compartimentalização de conhecimentos, implicando numa troca entre especialistas de vários campos do conhecimento na discussão de assunto, na resolução de um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da realidade.
Vejam, quando a gente teve uma fragmentação do conhecimento, como a gente tem hoje, né, essa divisão, ela, na verdade, ela foi muito importante, até hoje ela é muito importante, para que a gente consiga ter um aprofundamento. Né? Quem fez a faculdade ou teve aulas de ciências vai lembrar, né, que a gente já teve a figura do filósofo natural, que era aquele, né, que estudava tudo, né? Estudava física, química, biologia, sabia da matemática, pensava nas questões filosóficas da ciência, né? Mas conforme a gente vai também, de uma certa forma, ampliando o nosso conhecimento, e ao mesmo tempo, porque a gente vai dividindo, a gente vai tendo uma condição de ampliar. Então, não é uma questão também da gente abominar a divisão disciplinar ou essa divisão, porque ela permite um aprofundamento. Nós chegamos até aqui, vou dizer, para o bem ou pelo mal, até quando a gente pensa em questões de sustentabilidade, porque também a gente dividiu, né? Imaginem hoje, né? Se eu vou pensar na física, né? Eu trabalho com a parte de ensino de física. Só isso já é uma área. Dentro da área de ensino de física, eu posso, por exemplo, pensar na parte de formação de professores. Dentro da parte de formação de professores, eu poderia pensar, por exemplo, nas questões ligadas à física moderna, ao ensino de física moderna. Então, veja, eu posso ir aprofundando, afunilando, e vejam, eu diria para vocês que, mesmo nos funis que eu consigo pensar agora, uma vida é pouco para eu estudar e me aprofundar em tudo isso. Então, essa questão, né, de ter um aprofundamento, um foco, que é o que a gente faz, inclusive, nas pós-graduações e tudo mais, não é uma coisa ruim por si mesmo. Mas o que a gente vai vendo também? Os nossos problemas, né, conforme a gente vai focando, eles têm uma característica que são interdisciplinares, ou pluridisciplinares, ou transdisciplinares, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente, que é um exemplo bem fácil, né, da gente pensar nisso, né? Não há uma disciplina que dê conta dos problemas reais, né? Então, quando eu penso nas questões ambientais, eu preciso pensar em economia, eu preciso pensar em história, eu preciso pensar na psicologia, eu preciso pensar na biologia, eu preciso pensar na política, eu preciso pensar na geografia, eu penso na física, na química. Não dá conta, né, de eu ter uma disciplina que me fale e que me resolva isso. Isso que a gente está pensando numa questão ambiental, mas posso pensar em qualquer outras delas, né? Se a gente vai pensar numa questão mais, né, humana, né, em termos de gênero, eu tenho uma série de coisas, né, uma série de disciplinas que me ajudam a pensar naquilo. Quando eu vou pensar também nas questões humanas, nas questões étnico-raciais, eu vou ter também. Então, veja, eu preciso da disciplina, de uma certa forma, para ter um aprofundamento, mas a gente tem sentido a necessidade de uma perspectiva que faça essa ligação e que, de uma certa forma, extrapole, né, as fronteiras das disciplinas. O Ângelo está comentando aqui. Ângelo comenta assim, aqui em Moçambique, puxa, que legal, Ângelo, a questão do gênero como categoria social baseada no sexo continua forte, e isso se reflete nos papéis que cada um deve cumprir socialmente. Ângelo, é verdade. Então, você vê, eu acho que, às vezes, Ângelo, a gente tem um descompasso entre uma questão entre as coisas que a gente vai estudando na universidade e como a sociedade vai acompanhando, né? Aqui no Brasil também, né? O exemplo que eu dei é isso. Então, quando a gente vê quem estuda essas questões de gênero com profundidade, já ultrapassa até a questão binária, já se fala de teoria queer e de outras coisas mais. Mas quando a gente vai para alguns grupos, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a sociedade, a gente vai encontrar isso muito fortemente. E ainda uma discussão que nem essa discussão de gênero ainda conseguiu
pensar a respeito, né? Veja, quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de orientação, a gente não está falando só de identidade, a gente está falando, por exemplo, de violência de gênero, né? A violência contra a mulher é uma violência de gênero, né? É uma violência por ser mulher. Quando a gente fala da violência contra as pessoas trans, né? O Brasil, por exemplo, tem, né, a Marga, né, um índice terrível, quarto, quinto lugar entre dos que mais da violência contra as pessoas trans. Então, a gente está falando de gênero, por que essa violência? Quais são os significados de estudo? Eu entendo que talvez lá em Moçambique, não sei como é que são esses números, mas talvez você até possa falar para a gente, mas é isso mesmo, concordo para você. Aí você coloca aqui, né, a questão da raça, continua a influenciar, eu não consigo... Ah, tá, a mente de muitas pessoas aqui, verdade, não é? E veja, né, essa questão de... para mim foi um achado, uma discussão muito importante, que inclusive quem faz é o professor Silvério, daqui do Brasil, eu posso mandar para vocês depois a referência, que vai falar justamente, né, sobre essa questão de racialização como um processo, né? Como um processo, né, de criar, né, essa categorização, né, de raça, e que só faz sentido também quando a gente vai ver essas questões de interesses políticos e econômicos e de disputa e de hierarquia, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente fala aqui no Brasil, às vezes tem uma discussão, né, de racismo reverso, isso não faz sentido, né? Porque você não tem uma relação de poder, por exemplo, entre a população negra, né? Quem está no poder, quem determina as coisas na nossa sociedade, né? Quem é tido como aquele que é, né, e que tem a referência, é a população não negra, né? Então, mas isso também é uma outra discussão para a gente. Legal, Ângelo, muito bom. Bom, aí eu queria trazer como um exemplo, talvez aí para a gente discutir ou pensar um pouquinho, né? Uma questão que eu peguei desse texto que se chama Sociologia do Negro Brasileira, de Clóvis Moura. Eu perguntaria aqui quem que já ouviu falar a respeito de Clóvis Moura, né? Clóvis Moura nasceu em 1925, morreu em 2003, foi um sociólogo, um escritor, um jornalista, escreveu muitas coisas, né? Tem até esse material aqui que eu trouxe uma coisinha que queria mostrar aqui para vocês, quase a título de exemplo mesmo para a gente pensar a respeito disso, né? Um dos temas que o Clóvis Moura fala muito é a respeito dos quilombos. Muito provavelmente, né, pergunto para vocês, o que vocês ouviram falar de quilombos nas escolas, né? Não sei se alguém gostaria de falar, se lembra, por exemplo, o que ouviu falar de quilombo quando estava na escola básica. Alguém falaria? Pode ser o Max ou pode ser alguém da... Eu estava esperando ver se alguém falava. O que a gente se lembra, né, que eram locais de refúgios de escravos fugidos, né, alguma coisa nesse sentido, dos fujões, né, daqueles que escapavam, sempre nesse sentido de um esconderijo, né, de um refúgio, e sempre relacionado à fuga também. Exatamente, né? O pessoal não colocou, não tem problema, mas veja, sempre tem essa ideia, né? A gente sempre trata, por exemplo, os quilombos de uma forma muito simplória, muito simplista, sem pensar, na verdade, em toda a riqueza que aconteceu ali, né? E eu queria trazer, então, como um exemplo, né, que o Clóvis Moura traz nesse texto, o exemplo do Quilombo dos Palmares, e que, aliás, ele trata de um jeito muito legal, chamando a República de Palmares, porque Palmares, que é, na verdade, o quilombo mais famoso que a gente teve, né, ele era um aglomerado, né, um conjunto, né, de várias comunidades. Então, aqui eu queria trazer alguns exemplos, algumas coisas para a gente pensar no seguinte sentido, né?
fazendo um pouco essa ligação, né? Com a racialização é o seguinte, por que a gente não sabe dessa história? Né? O que acontece que a gente sabe sobre comunidades de fora do Brasil, a gente sabe sobre um monte de coisas sobre a cultura europeia, sobre comunidades ali, sobre povos da Europa, dos Estados Unidos, e não sabe sobre essa nossa história. Segundo ponto, né, o que tinha, por exemplo, na economia, como se tratavam as coisas em Palmares, que a gente também não sabe. Quais são as lições que a gente tem de lá? Terceiro ponto, quando a gente olha os quilombos e vê, por exemplo, as organizações sociais, que o Clóvis Moura vai falar, mas a gente tem outros autores que falam também, né? Como estavam, como eram as mulheres, como eram as organizações das famílias, que ajudam a gente também, por exemplo, a compreender outros tipos de organizações que são possíveis, né? E principalmente, né, em questão de sustentabilidade, de tudo mais, como é que era pensado ali, né? Para a gente discutir e pensar um pouco a respeito disso. Né? Para começar, ele fala um pouco, né, aqui das dificuldades. Então, isso já é revelador, né, de alguns aspectos muito importantes da história do nosso país e que ficam, de uma certa forma, esquecidos. Né? Quais são as dificuldades para a análise da estrutura da República de Palmares? Primeiro, toda a documentação que a gente tem a respeito de Palmares é fornecida pelo colonizador. Né? Então, a gente tem, né, na época da colônia, né, na época que o Brasil, né, na época, né, que a gente tinha, né, os portugueses, toda a documentação que a gente tem de Palmares, ela tem esse viés. Né? Ela é fornecida por quem destruiu Palmares. Então, é claro que ela tem um viés muito forte e diferente. Segundo ponto, a destruição quase total da população ou seu envio para as outras áreas. Quer dizer, quando Palmares foi destruída, né, ou todas as pessoas que estavam lá, uma população muito grande, foi morta ali, ou quem sobreviveu foi, né, disperso. Então, você também tem esse problema de não ter no local pessoas, né, que puderam ter vivido ou que foram trazendo essa história de Palmares. E o terceiro ponto, muito importante, é que a gente tem uma historiografia tradicional, que, nas palavras de Clóvis Moura, ela é conservadora e ela é ideologicamente comprometida com essa ideia do colonizador. Né? Então, por isso, essas são algumas dificuldades da gente falar a respeito dos quilombos. E, muito provavelmente, acho que a maioria de vocês, ou se não aqui a gente está num grupo privilegiado, mas se a gente sair fora e perguntar para as pessoas, a maioria vai ter essa ideia exatamente que o Marx trouxe para nós. Era um grupo de pessoas, de escravos que fugiram, ou de bandidos que se juntavam lá, ou de gente marginal, ou de vagabundos, e que ficavam lá e que depois foram dispersos e que foi tudo resolvido. Né? Então, ver a riqueza, compreender qual foi o significado desse agrupamento de pessoas escravizadas, né, que foram escravizadas e queriam sair dessa situação, não é algo, por exemplo, que a gente discute nas nossas escolas, não é algo que aparece comumente nos nossos livros. Então, alguns aspectos, né, que o Clóvis Moura traz e que outros podem trazer para a gente também. Eu trago isso um pouco, né, pessoal, como um menu de degustação, assim, espero que vocês pensem, né, procurem outras coisas, ou pelo menos mudem um pouquinho, né, nesse nosso momento, esse nosso olhar para essa discussão e para essa história de Palmares, né? Então, num primeiro momento, quando a gente pensa na economia de Palmares, ela era uma economia, né, recoletora, né? Então, era uma questão, né, de você recolher, né, frutos, o que você podia, né, e pescar e caçar, né? Mas ela também se torna numa questão artesanal. Em Palmares se faziam cestos, pilões, tecidos, potes de argilas, vasilhas, se faziam materiais bélicos, né? Facas, flechas e outros, se faziam instrumentos musicais,
cachimbos de barro, objetos de uso cotidiano. E uma coisa muito importante, você tem documentos de pessoas, né, que visitaram, ou até de espiões de Palmares, que vão dizendo que em Palmares você tinha a metalurgia muito avançada, com forjas, com tendas de ferreiros e com oficinas, e que muitas vezes a gente não sabe, desconhece o que era feito ali. Se num primeiro momento você teve uma questão muito mais de recoletora, depois você começa a ter uma agricultura intensiva e diversificada, né? E vejam algumas características dessa agricultura, né? Ela traz técnicas de regadio trazidas da África, e vejam, né? A gente muitas vezes começa, infelizmente, até pela forma como a nossa escola, como a nossa história é contada, parece que a gente começa a contar a história da população negra a partir do momento que ela chegou no Brasil, não é? E aí a gente vai esquecendo toda a história, né? A história enorme, rica, de tecnologia, a história política, a história completa de todo o continente africano, de onde essas pessoas foram raptadas, de onde nós fomos raptados, né? Você tem uma experiência agrícola que vem de lá também, e você tem, né, no livro de Clóvis Moura, ele vai falando de uma policultura comunitária. Embora a gente tenha toda essa dificuldade para ter essas informações sobre Palmares, vão se construindo algumas informações a respeito dos documentos que se tem. Então, você tinha milho, feijão, mandioca, batata doce, banana, cana-de-açúcar, né? E vejam que interessante em termos econômicos. O excedente era distribuído entre os membros, né, da comunidade, e eram reservados para as festas, para o lazer ou para os tempos de guerra. E as sobras eram trocadas com os vizinhos. Então, você veja, você tem também uma organização social que era muito diferente das organizações que você tinha fora do quilombo, né? Uma organização baseada, né, nessa economia escravista, né, escravagista, e que, na verdade, fazia, né, e que era muito menos, inclusive, produtiva do que a própria economia que você tem dentro dos quilombos. Disso se deduz, né, quando também Clóvis Moura vai dizer, né, que os quilombolas, ao repudiar o sistema latifundiário dos sesmeiros, adotam a forma do uso útil de pequenos tratos, roçados, base econômica da família livre, que o excedente da produção era dado ao Estado como contribuição para a riqueza social e defesa do sistema, que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos. Não entendam, pessoal, que há aqui uma necessidade, né, de uma ideia de uma coisa assim, romântica, entre aspas, dos quilombos, né, do que estava acontecendo, mas quando você vai olhando com outro olhar e tentando ver nos documentos o que a gente vai tendo uma série de informações que vão mostrando um tipo de organização diferenciada dos quilombos, e que, se não tivessem sido destruídos, ou que, na verdade, essa inclusive é uma tese do Clóvis Moura, de que foi justamente por isso é que foram destruídos, né? Elas eram diferentes, mostravam uma possibilidade de desenvolvimento diferente do que a gente tinha no Brasil daquela época. Nesse sentido, ele vai falar de que nos quilombos a gente tinha uma economia de abundância, diferente, né, do que a gente tinha na população do litoral. Nas comunidades negras reinava fartura, que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar da população do litoral. A abundância da mão de obra, o trabalho cooperativo, a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção. O trabalho cooperativo de Palmares tinha um ritmo de produtividade muito maior do que aquele que se desenvolvia nos latifúndios escravistas. A superioridade da agricultura palmarina em relação ao trabalho escravo era facilmente verificável, né? Então, vejam, pessoal,
como que a gente não ouve, né, falar a respeito dessa história? Como é que a gente não conhece essa possibilidade de reorganização que os quilombos trouxeram para o nosso país e que efetivamente aconteceram, né? Então, quando a gente vai vendo, né, todas essas possibilidades e esse outro jeito da gente tá trabalhando, da gente tá lidando com a questão econômica, então isso tudo vai permitindo que a gente pense num outro formato de organização, de economia e de, inclusive, de sustentabilidade, né? Ele vai detalhando, por exemplo, como você fazia o cuidado com a terra, como que você fazia, por exemplo, para plantar, quando plantava o milho, ficava um período sem plantar depois, e uma série de técnicas que se tinha, que justamente vinham no sentido, né, de sustentar, de permitir que aquilo pudesse ter uma certa continuidade. Muito bem. Um outro aspecto interessante, né, que queria trazer aqui sobre a questão da República de Palmares era em relação aos tipos de organização familiar. E aí, que também reflete diretamente o período que se estava e o fato da gente ter prioritariamente nos quilombos a população que era escravizada, você trazia muito mais homens do que mulheres. Os senhores, né, que queriam comprar os escravizados, prefeririam os homens para o trabalho no campo. E as mulheres vinham muito menos, que eram para os trabalhos domésticos, embora também trabalhassem nos campos. Então, você tinha um percentual de mais ou menos, para cada mulher, 3 homens. E isso se repetia também na República de Palmares. E por que eu trouxe isso daqui? Porque ali Clóvis Moura vai falar que a gente tinha basicamente 2 tipos de organização familiar. A polígama, né, em que a gente tem, né, um homem que tinha diversas esposas, ou a poliândrica, em que você tinha uma mulher que também tinha diversos maridos, né? Vou chamar de marido, né, mas que tinham uma organização familiar de forma diferente. E por que convido vocês a entender isso como uma organização familiar diferente? Porque quando a gente olha com o olhar do Ocidente, a gente sempre olha isso com uma questão muito preconceituosa, muito a partir do nosso próprio umbigo, a partir da organização que a gente acha que é aquela que é a única possível, né? E sem compreender que você tem circunstâncias, contextos ou outros tipos de organização familiares a partir do contexto que a gente tem. Tem um texto aqui está um pouquinho ruim da gente ler, mas é o que eu gostaria de ler com vocês, que ele vai falar a respeito de um espião, né? Um dos homens, um dos fazendeiros, ele tinha como um plano, né, uma questão assim, né, que ele queria acabar com Palmares. E ele pega e manda um espião para Palmares. E esse espião traz informações a respeito de Palmares. E aí o Clóvis Moura vai falar o seguinte, que você não tem esse documento completo, mas você tem trechos do documento e que são, na verdade, a visão desse cara a respeito de lá. Mas vejam que coisa interessante, vinda, trazida como um documento desse próprio espião do fazendeiro. Olha, que cada negro que chega ao mucambo, fugido de seus senhores, logo é ouvido pelo Conselho de Justiça, que tem que saber de suas tensões, porque são grandemente desconfiados. Não se fiam só no fato de ser negro que se apresente. Que tanto se certificam das boas intenções do negro, que chega lhe dão mulher,
a qual possuem, junto com outros negros, 2, 3, 4 e 5 negros, pois sendo poucas as mulheres, eles adotam esse estilo para evitar contendas. Que todos os metidos na mesma casa habitam com ela, o mesmo mucambo, todos em paz e harmonia, em arremedo de família, mas próprio dos bárbaros, sem as luzes do entendimento e a vergonha que a religião impõe, que todos esses maridos se reconhecem obedientes à mulher, que tudo ordena na vida como no trabalho. Que cada uma dessas chamadas famílias, os maiorais, em conselho, dão uma data de terra para que a cultivem, e isso fazem a mulher e os seus maridos. Que à guerra acodem todos nos momentos de maior precisão, sem exceção das mulheres, que nessas ocasiões mais parecem feras que pessoas do seu sexo. Então, vejam de novo, né, uma outra possibilidade da gente pensar, né, tanto em organizações, né, familiares, e aí trago como um exemplo para a gente olhar e ver, né, essa história, né, de organização, como inclusive na questão dos papéis, porque veja o que ele diz, né, na guerra acodem todos, homens e mulheres, né, e ele, né, na sua visão, né, a partir, né, da colônia, do fazendeiro, a partir disso, ele diz, olha, elas nem parecem, nessas ocasiões, mais parecem feras do que pessoa do seu sexo, né? Uma expectativa, de acordo com o olhar desse espião, de que as mulheres tivessem um outro papel, mas que nos quilombos elas eram mulheres guerreiras, eram elas que organizavam as suas casas, eram nessa maioria, né, que essa organização de uma casa com uma mulher e mais de um homem era da sua maioria dos quilombos, né, por causa dessa questão de você ter menos mulheres. Então, essa ideia também para a gente pensar um pouco nisso, nessas outras possibilidades, nas histórias que a gente tem diferente e que a gente não precisa ir lá para o outro mundo, né, ou para o outro lado do Ocidente, para a gente pensar, mas que essas coisas aconteceram entre nós, aconteceram no Brasil, e foram uma possibilidade diferente de organização. Retomo que o que Clóvis Moura vai dizer muito fortemente, e que outros também que estudam os quilombos vão dizer, que o principal motivo, aliás, o motivo dos quilombos terem sido destruídos com tanta veemência, era que essa organização ela se revelava muito interessante em termos de produtividade, mas principalmente em termos de uma outra possibilidade de organização, que não era uma organização baseada numa economia escravagista, que não era uma organização latifundiária, que não era uma organização como se fazia no Brasil colônia, mas você tinha uma possibilidade, né, onde você tinha uma certa solidariedade e um tipo de trabalho diferenciado. Claro, foi destruído, né, mas poderia ter sido, né, o germe, né, um começo de uma outro tipo de nação e de que foi bloqueada aqui dentro do nosso país. Nesse sentido, então, tentando já fazer uma liga dessas coisas, né, queria, então, trazer algumas perguntas para a gente, né, nesse exercício de tentar ligar um pouco, né, essa história desconhecida, a questão dos quilombos, a questão de um processo de racialização, as questões de gênero tão forte que Ângelo traz para nós aqui também, que não é só no Brasil, né, mas também em Moçambique, em outros países, em outros continentes que a gente vai ver em que a gente luta tanto, e outras possibilidades. Então, por exemplo, né, quais são as práticas, né, de sustentabilidade dos diferentes grupos, períodos e locais? Por exemplo, as comunidades indígenas, os quilombos que a gente desconhece. Eu quero confessar para vocês uma coisa, né? Há um tempo atrás, não tão pouco tempo, mas eu já era adulta, eu me dei conta, por exemplo, em relação às comunidades indígenas, que eu começava a pensar na comunidade, nos indígenas, a partir da chegada dos portugueses no Brasil.
né? Como se a inauguração, né? Como se a população, as comunidades indígenas começassem a sua história ali. Né? E eu fiquei espantada comigo mesmo, né? Porque já era adulta, já era professora, e de que isso estava, de uma certa forma, naturalizado na minha cabeça. Né? De que, e aí você vai pensar, falando, não, peraí, né? Eles estavam aqui muito antes, tinham uma população enorme aqui, comunidades diferentes, línguas diferentes, organizações familiares diferentes, disputas entre si. Então, você tinha toda uma sociedades aqui muito diferenciadas e que, de uma certa forma, elas são, como diria assim, naturalizadas e esquecidas, como se a história começasse só a partir dali. Como se também para a população negra começasse a partir do momento que a pessoa tivesse chegado aqui como escravo ainda por cima, escravizado ainda por cima. Né? Como se toda a história do continente africano não existisse e como a gente, na verdade, desconhece. Ângelo, que bom que está aqui, não sei se a gente tem outras pessoas, mas nós temos um profundo desconhecimento do continente africano e do continente africano contemporâneo. Como são as escolas, como é que estão as coisas que acontecem lá hoje. Quase num exercício, né, colonial até hoje. Né? A gente conhece muito mais da história da Europa, muito mais da história dos Estados Unidos, da cultura, das músicas, dos filmes, do que do continente africano, do que de muitos países nossos daqui, vizinhos da América do Sul. O que sabemos a respeito do conhecimento desenvolvido fora do eixo europeu? Não é? Então, você vai ver que em Palmares você tinha uma questão forte da metalurgia, você tem a questão dos instrumentos musicais, e isso eu estou dando só como um exemplo, não quero dar um exemplo simplório, mas você tinha técnicas agrícolas, você tem uma organização social que é diferente e que a gente quase que trata como um desconhecido, e até hoje a mesma coisa. Quem aqui já assistiu um filme, não é? Por exemplo, da Nigéria, né? Ou um filme, né, de outros, né, lugares? Quantos filmes da América do Sul a gente assiste? Né? Quantos filmes, quantos autores africanos nós já lemos? Quantos autores, por exemplo, sul-americanos nós usamos como referência? Né? Quais são as histórias que a gente desconhece a respeito de nós mesmos como povo? Né? As nossas organizações iniciais, a nossa história, as nossas lutas. Voltando também à questão do povo negro, muitas vezes na nossa história, a gente tem uma história linear que parece que é assim. Reparem comigo. Então a população negra chegou escravizada, aí trabalhou muito, sofreu muito, aí a princesa Isabel libertou e aí pronto, acabou, ficaram livres e tudo bem. Né? Desde o primeiro momento em que nós tivemos uma população africana no Brasil escravizada, você teve movimentos, né, de busca de liberdade, você teve revoltas, você teve organizações, você teve ajuda, e isso é apagado. Né? Mesmo o movimento supostamente abolicionista teve toda a participação da população negra e que, de uma certa forma, é apagada, né, sobre tanto a realidade africana que está sendo colocada aqui, como da realidade dos nossos movimentos aqui. Como se toda uma certa passividade, né, que cabia bem ao colonizador tivesse sido mantida durante todo esse tempo. Clóvis Moura também tem um livro muito interessante que se chama Rebeliões da Senzala, em que ele vai levantando as inúmeras rebeliões que a gente teve durante todo esse período, né? E que, de uma certa forma, é escondida da nossa historiografia, da nossa história como povo. Quais são as diversas formas de organização familiar que existem nos diferentes grupos, períodos e locais? Quais as relações entre essas organizações e a forma como nos constituímos como pessoas? Né? E aí foi interessante, né? Quando eu coloquei na primeira vez nessa chave, eu coloquei
assim, né? Homens, mulheres, crianças, adultos e idosos. Mas vejam que até essa própria divisão, né, do que a gente fala homem, mulher, criança, adulto, idoso, também tem a forma como a gente socializa, né, como a gente foi socializado, como a gente faz essa divisão. E isso não é dado universalmente, né? Por exemplo, talvez Ângelo possa comentar com a gente, mas as questões de gênero, elas são tratadas também em comunidades africanas, em comunidades indígenas, de uma forma, e mesmo entre nós, não precisa, no Ocidente ou no Oriente, de formas diferenciadas, né, sobre quais são os papéis e quais são as possibilidades de cada um. E voltando, né, para a nossa questão, né, lá da sustentabilidade, né, quais são as práticas, né, de sustentabilidade que nós esquecemos, né, ou que nós esquecemos assim, né, não é a palavra boa, né, de que nós temos uma história apagada, né, de tudo isso, né, e dentro do nosso próprio país, dentro da constituição do nosso próprio povo. Nós somos constituídos, nós somos esse povo que é formado, sim, né, pela população que veio da África, pela população que veio da Europa, pela população comunidade indígena que estava aqui também, né, de todos esses. Né? E todos esses que vieram e que aqui estavam, com saberes, com tradições, que estão presentes entre nós até hoje. Não é uma coisa de uma cultura imaterial que está perdida ali, mas não. Né? Nós estamos aqui. Né? A população negra é sobrevivente, é atuante nos espaços onde está. Né? E constituinte, né, da nossa sociedade em todos os aspectos. Né? Aqui, né, coloca, né, tenho participado em muitos eventos, acho que é Ângelo que está falando, né, que sou obrigada a dar aulas sobre a África real, e não a África forjada pelo Ocidente colonialista que permite. Exatamente, Ângelo. Você vê, né, a gente tem, né, essa ideia, né, muito fortemente, e veja que coisa, nem mesmo das coisas que aconteceram no nosso próprio país, a gente tem um conhecimento, né, um desconhecimento muito forte e muito grande. Né? Terminando, então, volto, né, àquela palavra no início, né, que a gente falava, olha, complexos é aquilo que significa o que foi tecido junto. A complexidade, quando elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos do todo. E há um tecido interdependente, interativo, interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo e as partes em si. Esse é um texto, né, do Morin, que ele vai falando, quando ele fala um pouquinho a respeito do complexos, e por que isso ficou muito forte quando eu fiquei nessa tentativa, né, da gente discutir essas coisas, né? Porque, veja, a ideia da interseccionalidade, em que a gente vai pensar nas questões de gênero e no processo de racialização. Quando a gente pensa na sustentabilidade, o quanto que a gente esquece, né, da nossa própria história e dos conhecimentos que vieram, né, que já têm vindo, né, a respeito disso. Né? Quando a gente pensa numa organização social como o Quilombo, que esteve aqui, que foi destruída, né, que foi construída no nosso país, e destruída do nosso país, e que a gente desconhece totalmente. O quanto esse nosso desconhecimento sobre outras, né, aliás, outras não é uma boa palavra, sobre as culturas que nos constituem, né, também nos ajudam a não nos firmar como povo, como nós mesmos, né, inclusive na nossa própria valorização do nosso conhecimento e daquilo que nos constitui. E aí, pensando, né, o presente, passado, futuro, terminando com uma frase que tem a ver com a sustentabilidade, né, pensar na sustentabilidade como sendo um processo, né, um desenvolvimento sustentável, é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.
Então, eu entendo que a gente está falando de passado, a gente está falando de presente, a gente está falando de futuro. Do mesmo jeito que nós, né, pessoalmente, em termos de família, de sociedade, do mundo, né, ouvimos, né, os ecos do passado, também estamos gerando hoje, né, quer seja, né, quando a gente pensa nessa sustentabilidade, né, da natureza, na forma como a gente cria os nossos meninos e meninas, na forma como a gente está pensando, né, na constituição do nosso povo, na forma como a gente está se organizando como sociedade, a gente está gerando sons e ações que nos transformam hoje e que ecoam para um futuro também, e que a gente quer que seja, né, sustentável em todos os sentidos, né, para nós mesmos, para gerações futuras, para que a gente viva melhor e para que os do futuro também vivam melhor. Termino, então, com uma frase, né, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, poeta, e que ela diz o seguinte, né, do livro Olhos d'Água: quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. E aí eu diria duas coisas, né? Quando a gente pensa nessa questão de sustentabilidade, acho que dá uma certa vontade de chorar, não é? Desculpe se eu estou sendo assim, né, meio simples, mas porque a gente vai vendo uma série de coisas tão complexas, tão acontecendo assim, que parece que a gente não tem controle, né? Mas aí eu digo, né, por ela, né, falo assim, olha, enquanto um chora, porque realmente a gente, né, vê a complexidade e as dificuldades, o outro olho espia o tempo procurando a solução. Uma das possibilidades de solução é a reflexão. Estarmos juntos num congresso, estarmos juntos num lugar em que se está pensando sobre isso, sobre as mais diversas perspectivas, é uma possibilidade da gente estar pensando em soluções, quer seja a partir da educação, quer seja a partir das discussões sobre gênero, sobre a questão da racialização, quer seja especificamente sobre como as nossas empresas estão fazendo, como é que a gente está lidando com o nosso meio ambiente o tempo inteiro. E a outra coisa que eu queria dizer, né, queria modestamente completar, né, o texto da Conceição Evaristo, que é o seguinte, né, um olho chora, o outro espia procurando o tempo a solução, mas a gente precisa do resto do corpo, né? A gente precisa das nossas pernas estar caminhando, né, para estar buscando essas soluções, a gente precisa das nossas mãos estar fazendo coisas que estão ligadas a essas soluções, a esse agir, né, a esse atuar também no espaço onde estamos. Quer sejamos professores, quer sejamos gerentes de empresas, quer estejamos donos de empresa, quer sejamos funcionários, aonde nós estivermos, né, que esse quintal, né, de atuação, né, tanto em relação à sustentabilidade, quanto em relação a eu diria assim, a uma sustentabilidade contra a discriminação, a favor, né, de uma sociedade mais justa e mais feliz, né, para todo mundo, a gente possa estar operando também. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Mas eu abro, não sei se a gente tem tempo, desculpe, né, acabei falando demais. Imagina, foi incrível. A gente agradece mais uma vez. Por mim, se você tiver disponibilidade ainda, a gente continua, abre as questões. Por favor, Aí, eu posso. Não sei se o perfeito. pessoal tem aí, se você Eu quiser, a só gente pode ficar vou, assim. eu vou encerrar a gravação para não gravar, não ficar muito longo, Tá mas a bom, gente continua. Tudo tá bem? joia. Muito obrigada.